aplicação desses recursos deve ficar a cargo do governo federal. Nós vivemos um regime presidencialista. Eu já acabei de assinar um requerimento pela retirada de pauta do PLN 4, que iria destinar 18 bilhões para o Congresso Nacional. Isso pode criar um desequilíbrio com os estados da federação e também com os municípios. Então, eu cumpri o meu dever, a minha obrigação, assinando a devolução. Agora, deixando bem claro que esse PLN 4, destinando quase 18 bilhões para os parlamentares. Obrigado a você que esteve conosco até agora. Encerra-se aqui o Ação Repórter. Nova Liberdade. Toda quinta e sexta é o dia do churrasco aqui no Mercadão da Economia. Nós temos o melhor açougue da cidade e você vai encontrar carne a preço de custo. Peixe pintado, R$12,99 o quilo. Peixe caranha, R$10,99 o quilo. Colchão mole fraldinha, R$20,49 o quilo. Colchão duro e patinho, R$19,99 o quilo. Costela bovina, R$10,99 o quilo. Músculo e pescoço, R$15,99 o quilo. Paleta e acém, R$16,49 o quilo. Carne temperada para churrasco, R$18,99 o quilo. Mercadão da Economia, barato todo dia. Isso, comer carne tá quase impossível. Mas eu descobri que tem um açougue aí que vende tudo bem baratinho. Assunto é só que o locutor vai falar. Ainda é possível comer carne comprando no Açougue Santa Terezinha. O menor preço em carnes, frango, carne de sol temperada e bebida em geral. Tudo para o seu churrasco com a entrega mais rápida da cidade. Açougue Santa Terezinha, Avenida Minas Gerais 262, bairro São João. Telefone 3441-3629. Isso mesmo, carnes mais barata no telefone 3441-3629. Chegou a oportunidade de comprar a sua casa. Mude agora e saia do aluguel. Financiou, mudou. Casas com 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro, 2 vagas de garagem e com espaço para ampliação do seu imóvel. Localizada no loteamento Cidade Jardim, a 5 minutos do centro da cidade. Financiamento pelo Minha Casa Minha Vida, através da Caixa Econômica Federal ou Banco do Brasil. Informações 3442-5558. WhatsApp 99695-7400. Avenida Self-Service Choperia. Carne assada e frango caipira todos os dias. No almoço self-service e aos domingos aquela deliciosa leitoa assada. O restaurante Avenida Self-Service e Choperia atende também empresas. Avenida Ricardo Paranhos 841, saída para Goiandira. Fone 3442-4719. 3442-4719. Oferta boa e tecnologia para facilitar a sua vida é no mês do consumidor Fujioka. Tem variedade, tem lançamentos e, claro, o menor preço que só o Fujioka tem. Máquina de corte mais acabamento, só R$ 99 à vista. LG K40S, câmera dupla, 10 de R$ 79,90. TV 4K 50 polegadas Samsung, 10 de R$ 199,90. Notebook Acer Core i5, 10 de R$ 299,90. Quer mais oferta? Dá um pulinho na loja e aproveita. O Fujioka tem Nova Liberdade. Começa agora. Programa Mais Catalão. Informativo, dinâmico, positivo, alegre, diferente, inspirador, musical, útil. Programa Mais Catalão. A partir de agora, na Nova Liberdade. E com transmissão ao vivo nas redes sociais. Boa tarde, Catalão. Boa tarde, região. Uma tarde linda e abençoada para todo mundo. Agora, meio-dia, 38 minutos. E eu, Fabrício Obali, estou chegando com muita alegria e disposição para mais uma edição do nosso programa Mais Catalão. Hoje, quinta-feira, dia 12 de março, e eu já agradeço aqui aos nossos patrocinadores, aqueles que acreditam no nosso trabalho. Bristol Hotel, Colégio Verax, FM Materiais para Construção, J. Ribeiro Imóveis, Aplicativo Carona, GAP Segurança Patrimonial e Churrascaria Espetos na Brasa. E olha, além da Nova Liberdade FM 102.7, você também pode acompanhar o nosso programa pelas redes sociais. Todos os dias estamos com transmissão ao vivo pelo Facebook e também pelo Instagram. Então segue o nosso perfil aí, @programa Mais Catalão. E você também pode participar pelo WhatsApp, é o 99655 1027.
E você sabe o que nós preparamos para hoje? Se liga aí porque tem muito conteúdo útil. Vamos começar falando de saúde. O médico infectologista Dr. Franco Nero explica como diferenciar o coronavírus da gripe comum e dá dicas de prevenção. No quadro Línguas Estrangeiras, vamos falar da importância de um segundo, um terceiro idioma no mercado de trabalho. Hoje também dia de voluntariado e nós vamos conhecer um pouco aqui da história da ASCAT, a Associação Catalana de Ecoterapia. Tem ainda as notícias do dia, a previsão do tempo e muito mais. Então vem comigo porque o programa Mais Catalão tá só começando. Programa Mais Catalão. Você bem informado. Programa Mais Catalão já no ar e hoje a gente já está aqui com os nossos convidados todos a postos. Para começar, a gente vai falar de um tema que já há algum tempo está muito em alta, por isso eu dou as boas-vindas a ele, doutor Franco Nero Tristão, nosso médico infectologista. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Fabrini. Boa tarde a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui novamente com vocês. Vamos lá, doutor. A gente sabe que esse é um assunto que tem tido aí muita pauta na grande mídia, nas mídias de massa. É um assunto que sempre gera dúvidas. Muito se fala, mas pouco se tem certeza. Então a gente resolveu trazê-lo aqui mais uma vez para falar sobre esse assunto e de forma bem especial para explicar como diferenciar, né? A gente tem visto aí muitas pessoas nessa época de verão gripadas e às vezes num momento de descontração mesmo, acontece um espirro, a pessoa fala, não é coronavírus não, né? Então a gente quer saber como diferenciar uma coisa da outra. Não há motivo para pânico, né? Nunca houve motivo para pânico. E existem motivos para cuidados, né? Nós estamos aí diante, já foi declarada pela OMS uma pandemia do coronavírus, né? Então o coronavírus ele atingiu todos os 5 continentes. Então é motivo para a gente ter cautela, é motivo para a gente ter cuidado, né? E assim, fazer uma diferenciação em termos de sintomas, em termos de quadro clínico é uma coisa muito difícil. Porque a semelhança do H1N1, a semelhança dos rinovírus, dos adenovírus, todos esses vírus que causam as infecções respiratórias, eles dão o mesmo sintoma, o mesmo tipo de resposta inflamatória que as vias aéreas vão oferecer. Hoje o que a gente ainda tem de marcante é justamente o aspecto epidemiológico, a história de viagens que esses pacientes têm tido. Então, quando foi no início de fevereiro, o caso suspeito de coronavírus era quem tinha ido para a China, onde estava o ninho dessa epidemia, né? Hoje em dia, o caso suspeito é aquele paciente que voltou ou aquela pessoa que teve contato com alguém que foi para a América do Norte, para a Europa, né, para a Ásia, para a Austrália, né? Então, isso ainda é um motivo de diferenciar e levantar uma confirmação de caso suspeito, né? Agora, o Brasil já está começando a ter transmissões dentro do território e isso aí é uma grande preocupação porque vai cair por terra essa questão de epidemiologia. Então, possivelmente, daqui a alguns dias, a epidemiologia já se torna uma evidência muito fraca para você falar se essa pessoa é caso suspeito ou não é caso suspeito. Nós vamos aguardar novas instruções do Ministério da Saúde, né? Ver qual que vai ser o protocolo, qual que vai ser a situação em que nós vamos enquadrar os casos para a gente poder tentar diferenciar. Como o senhor disse, a Organização Mundial de Saúde declarou ontem pandemia de Covid-19, né, o coronavírus. Qual que é a diferença de pandemia e epidemia? A pandemia, quando essa epidemia ela atingiu já os 5 continentes, então ela está globalizada, ela está em todos os continentes, salvo alguns países, mas a grande maioria dos países estão com casos confirmados, né? A epidemia já é uma coisa mais local, né? Então até quando ela estava na China, ela era uma epidemia, depois que foi para a Itália, foi para a Alemanha, ainda era uma epidemia, mas agora, até pela característica que o coronavírus tem de ser altamente infeccioso, então ele se transmite com muita facilidade, é uma característica marcante dele, né?
já era esperado que ele iria atingir todos os continentes, vários países. Até 2 semanas atrás, a América Latina, 2 semanas e meia atrás, a América Latina era indene, não se tinha nenhum caso. Até que apareceu aquele caso de São Paulo. Então, hoje, países que não tinham, por exemplo, a Argentina já tem caso confirmado, né? O Equador é uma área indene, então quem foi para o Equador já é um país relacionado que tem que fazer como caso suspeito. A África não tinha, então hoje já tem vários países que têm casos confirmados. Então, isso mostra o aspecto de alta infectividade desse vírus. Tá certo. As pessoas têm tido muito receio, principalmente pelo que vem sido noticiado. A gente sabe que a Itália já está em situação de isolamento. Eu acho que isso causou um pouco mais de alvoroço, né? A gente sabe que já são aí 118 mil casos em 114 países. 4.291 pessoas perderam a vida por causa dessa doença. Aqui no Brasil, até terça-feira, 34 casos em 8 estados. São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais, Alagoas, Distrito Federal e Rio Grande do Sul. Ou seja, é uma situação que a gente fica realmente com receio, né? Aqui no município não tem casos confirmados. Não tem casos confirmados. Goiás não tem casos confirmados. Última atualização de ontem, Goiás estava com 17 casos suspeitos. Já se tinha descartado 28 casos anteriores, entendeu? Então, na região, nós não temos nenhum caso confirmado. Nenhum caso, 2 casos, possivelmente, se eu não me engano, se chegar a alguns outros números que foram datados como casos suspeitos e foram encaminhados amostras para o HDT, a gente está aguardando a resposta. Mas não se tem nenhum caso confirmado. Só para dando uma atualizada, até ontem, na tarde do dia 11, já em casos confirmados no Brasil, eram 69 casos já confirmados de coronavírus. E a tendência vai ser aumentar, né? Como a gente falou, que é altamente infeccioso, a tendência vai ser aumentar esses números de casos confirmados nessas próximas semanas. Tá certo, então, doutor Franco, eu te agradeço por enquanto, peço que o senhor continue com a gente já deu uma atualizada aí nos dados e na situação, daqui a pouco a gente volta a explicar realmente a diferença, os procedimentos preventivos para a gente evitar tanto o coronavírus como a gripe comum. O doutor vai falar com a gente. Vamos falar agora com mais um parceiro que está aqui com a gente toda semana, o professor, historiador e empresário Renato Aires, falando sobre línguas estrangeiras e hoje um tema muito da atualidade, que eu acho que nunca cai de moda, pelo contrário, está cada vez mais em evidência. Boa tarde, Renato. Boa tarde, Fabrício, boa tarde a todos os ouvintes da Nova Liberdade. Prazer sempre fazer parte do programa. Então vamos lá, olha, o tema que nós propomos para hoje, para os nossos ouvintes, nossos internautas, é a importância do segundo e até de um terceiro idioma no mercado de trabalho. Renato, eu estava lendo um pouco antes de vir para o estúdio, uma matéria na internet, no site Qualifica, justamente sobre esse assunto, que dizia que até no início dos anos 2000, no mais tardar até 2010, os recrutadores de candidatos a uma vaga de emprego observavam atentamente aquele inscrito que tinha um diferencial no currículo, o segundo idioma. E quase uma década depois, a maioria dos selecionados para um emprego tem algo em comum, o segundo idioma. Porém, a língua estrangeira torna-se parte integrante do currículo e não mais um diferencial. Como é que é isso? Parece figura repetida e eu acho que é importante que seja para que a gente sempre retome a ideia e a necessidade de se falar um segundo idioma, um terceiro ou até mais, né? O mercado de trabalho tem se tornado, já na verdade há bastante tempo, corrigindo, dinâmico, né? Extremamente exigente. Um estudo feito pela revista Cato, na verdade pela instituição Cato e publicado pela revista Exame, apontou os principais idiomas requisitados na hora da contratação, né? Então, em primeiro lugar, como todos nós sabemos, o inglês como língua mais falada, língua de negócios, né? Seguido pelo espanhol, francês, japonês, italiano, mandarim, né? O inglês tem essa importância de abrir comunicação
em todos os setores, né? Veja bem que, por exemplo, em outras ocasiões nós falávamos aqui da presença de uma empresa chinesa em catalão, onde eles estão comunicando com o inglês, né? Em virtude de que o mandarim agora que se torna um idioma procurado e que está relacionado com essa potência econômica que é a China, né? Quando a gente fala do espanhol, por exemplo, são mais de 40 países no mundo todo, e aí os nossos vizinhos, principalmente os nossos vizinhos na América Latina e o Mercosul também, né? Então, economicamente falando, falar espanhol traz uma vantagem para aquele candidato que quer ou melhorar na sua empresa ou mudar de empresa, né? Vir, por exemplo, a internacionalizar sua carreira, né? Outras duas curiosidades que me chamaram a atenção também e que por vezes a gente não tem acesso a essa informação é que o francês no mundo ele é falado por quase 300 milhões de pessoas, né? E que o Brasil, na América Latina, é o maior parceiro econômico da França. E aqui no nosso país nós temos em torno de 500 empresas que são francesas, né? E o italiano, também que quase não chama a atenção da gente, são 34 países no mundo que falam o italiano, que usam o italiano, e a língua oficial da União Europeia também é o italiano, né? Então veja bem que quando a gente fala de importância de falar outro idioma, na verdade, falar outros idiomas que podem melhorar seu status, né? Ou abrir portas. Isso não é uma curiosidade, né? Os fatos comprovam e a nossa realidade está dizendo, pedindo isso, né? Exatamente. A gente, por vezes, nós não temos, assim, tanto interesse nessas informações, mas a realidade está posta, está colocada, né? Uhum. Então, nós falamos em programas anteriores, quando o candidato recebe uma proposta, em se tratando de idioma, ele não vai ter um tempo hábil para se preparar, para se capacitar. Isso é algo que ele deve fazer já quando, né, antes da universidade, evidentemente, né, e é uma organização que nasce com os pais, mas, sobretudo, quando ele entra na universidade, já vai começar a pensar na sua carreira, a direcionar a sua carreira, e ele tem que investir em idiomas se ele quer entrar e ter um bom posicionamento nas empresas. É importante, Fabrício, inclusive, salientar que antes, você falou dos anos 2000, antes, os recrutadores, eles já tinham uma noção, já tinham uma espera de encontrar falantes, né, dentro das empresas para cargos de direção, né? Então, gerência, direção. Hoje em dia, não. Até do estagiário se pede. Quando vai se selecionar o estagiário, evidentemente, por exemplo, a gente em Catalão temos grandes empresas, John Deere, Mitsubishi, que são empresas internacionais, né? E que vão solicitar esse poder de diálogo dentro da empresa com outras plantas da empresa, né? Quer dizer, isso não é uma realidade distante. Nós estamos vivendo isso aqui no município e os candidatos, as pessoas têm que se atentar para isso, principalmente em virtude das oportunidades de trabalho. A gente falando aí dos benefícios, das vantagens, né, e da importância de ter esse segundo ou terceiro idioma, a gente pode enumerar aqui várias coisas, né? A possibilidade de trabalhar nessas grandes empresas multinacionais, promoção, melhores salários, isso também é estatisticamente comprovado, né, Renato? Sim, quando nós vamos falar de seleção interna, por exemplo, né, a nossa escola, só para citar como exemplo, nossa escola na semana passada foi contratada para fazer uma seleção interna de uma empresa da cidade, né? Então, ou seja, a empresa está preocupada com a capacidade linguística do contratado, do seu trabalhador, né? Então, para ele ascender na empresa, eles fizeram uma seleção interna baseada no inglês, na sua capacidade de fala. Então, não há como escapar disso, né? E muito, nós falamos sempre, mas eu acho muito importante como prestação de serviço, para que as pessoas, ao pensar na orientação ou reorientação da sua carreira, possam investir num outro idioma, né? Tá certo, então, Renato. Por enquanto, muito obrigada. Já já a gente volta a falar sobre línguas estrangeiras. Agora é hora de recadinho, recado do Bristol Hotel. O Bristol que tem um restaurante que fica aberto ao público o dia todo. Ele funciona de 6 horas da manhã até às 11 da noite. No café da manhã tem um buffet todo especial com diversas opções. Já no almoço e no jantar, o sistema é à la carte. São vários pratos disponíveis, cada um melhor que o outro. E tem até música ao vivo alguns dias lá no Bristol. O Bristol fica ali na margem da BR-050, pertinho do Clube Recreio Colonial. Antes de passar para a nossa próxima convidada, para as próximas, eu quero mandar um abraço para o pessoal que está ligadinho aqui, conectado virtualmente, acompanhando Mais Catalão de hoje. Um abraço para a Carmen, para a Fernanda,
o Pedro Ernesto, o Fabrício, o Frederico e o José. Então continua com a gente que o programa tá só começando, tem muito mais. Olha, dia de quinta-feira é dia do quadro voluntariado aqui no programa Mais Catalão e é a oportunidade que a gente tem para trazer e mostrar pessoas de bem, projetos de bem que trabalham a serviço da comunidade, a serviço de quem muitas vezes não tem a quem recorrer, né? E hoje a gente está recebendo aqui as meninas lá da ASCAT, a Associação Catalana de Ecoterapia. Estão aqui comigo a Fernanda e a Elaine. Sejam bem-vindas, meninas. Boa tarde. Boa tarde, Fabrini. É um prazer estar aqui com vocês. E boa tarde a todos, né? A gente gosta muito do voluntariado, né? E tem aí na Associação de Ecoterapia uma porta imensa aberta para diversas atividades, enfim. Vai ser um prazer conversar hoje com vocês. Então, vamos lá. Eu vou começar conversando com a Fernanda, porque a Fernanda esteve e está diretamente ligada à associação desde o princípio, quando ela foi formada, foi uma das idealizadoras. Fernanda, eu queria que você contasse pra gente como foi que começou a ASCAT aqui em Catalão. Foi em 2013, 2014, né? Conta pra gente um pouco, para as pessoas que não conhecem, né? O que é esse trabalho da ASCAT? Sim, a Associação Catalana de Ecoterapia ela foi fundada em 2013. Em 2014 iniciaram-se as atividades, né? A prestação de serviço para a sociedade. E aí os primeiros atendimentos foram acontecendo. O número de pessoas atendidas veio aumentando desde então, né? E a gente está até hoje aí com as atividades e hoje já com mais projetos e mais possibilidades também de atendimento. E como que é esse trabalho? Vocês desenvolvem como se fosse uma terapia com animais? Vocês atendem pessoas que têm necessidades especiais físicas e ou psicológicas? Sim, a atividade de ecoterapia, ela é destinada a pessoas que têm necessidades especiais, físicas ou psicológicas, né? E como uma terapêutica diferenciada da terapêutica de consultório, que a gente está habituado. E ela é realizada com uma equipe multidisciplinar. Então, a gente tem, no momento do atendimento ali, pessoas, psicólogos, fisioterapeutas, a gente pode ter diversas outras áreas envolvidas, pedagogos, psicopedagogia, a fonoaudiologia pode estar envolvida também. Enfim, hoje na ASCAT a gente tem psicólogos e os fisioterapeutas, né? E um pouquinho da pedagogia também está inserido nas atividades. Desde a fundação, você tem ideia de quantas pessoas já foram atendidas, beneficiadas por esse projeto? Olha, um número exato a gente consegue dar, Elaine? Por volta de 200, 250 pessoas beneficiadas ao todo, né? Porém, em tempos diferentes. A gente foi atendendo, assim, alguns receberam altas, outros continuam em atendimento, mas no geral, eu acredito que umas 250 pessoas já beneficiadas até hoje. E como que vocês percebem o resultado desse trabalho, dessa iniciativa de vocês na vida das pessoas? Porque eu sei que tem ali crianças, mas tem também pessoas com um pouco mais de idade, né? Como que é ver o resultado? Sim, são atendidas pessoas a partir de 2 anos de idade e sem um limite etário aí, de faixa etária. No entanto, a gente percebe esse resultado de uma forma muito particular em cada caso. A primeira vez, uma criança, por exemplo, a primeira vez que ela monta no cavalo ou realiza ali alguma atividade, não necessariamente o montar, a gente nota uma alegria muito grande. Então, o primeiro sorrisinho de uma criança no início da atividade de ecoterapia, a gente nunca esquece, né? Assim, é muito gratificante. Já é um pequeno resultado, porém, os resultados de fato na vida, né, de cada paciente, de cada praticante, a gente percebe assim, uma maior funcionalidade. Às vezes ele não conseguia abotoar um botão. Então, para abotoar um botão, a gente precisa de uma estabilidade postural um pouco maior, né? Uma ativação muscular diferenciada. E aí, aos poucos, a gente estabiliza a postura e vai conseguindo ganhar
coordenação motora grossa, fina, e aí a gente vai vendo na funcionalidade os resultados disso, né? Outras questões, por exemplo, a comunicação, né? O olho no olho em alguns casos, a gente conseguir estabelecer ali um ponto de conversa com alguns praticantes. Então é muito particular de cada caso, porque cada patologia ali tem as suas particularidades, porém a gente nota mesmo uma funcionalidade muito maior no geral, né, para todos os praticantes. Tá certo, Fernanda, eu te agradeço por enquanto. Daqui a pouco a gente volta a falar mais e falo com a Elaine também, que é a presidente da associação. Vamos falar agora sobre a mais nova empresa de segurança privada aqui de Catalão, a GAP Segurança. A GAP trabalha com segurança VIP, segurança patrimonial, escolta e monitoramento e também atua em shows, eventos e viagens. É muita coisa para uma empresa só. Então, se você precisa de segurança privada, fale com o pessoal da GAP. O telefone é o 99223 5045. Você pode ligar ou mandar mensagem pelo WhatsApp, repetindo o número 99223 5045. GAP Segurança Privada. Vamos aproveitar aqui o espaço e já dar logo as oportunidades de emprego para esta quinta-feira. Hoje as oportunidades são ofertadas pela Integrar Recursos Humanos. Entre as vagas disponíveis para esta quinta-feira tem assistente de departamento pessoal, corretor de imóveis, analista financeiro, almoxarife, técnico de enfermagem, técnico em segurança do trabalho e supervisor de academia. Lembrando que estas são apenas algumas das oportunidades oferecidas pela Integrar Recursos Humanos. Os interessados nessas e em outras vagas devem procurar a Integrar, que fica na rua Pedro Ludovico, número 219, no centro de Catalão. O telefone, em caso de dúvidas ou para mais informações, é o 3411-7954. Vamos voltar a falar de saúde, gripe, coronavírus, tudo que está na moda. Doutor Nero Franco está aqui com a gente hoje, falando sobre esse tema. Ele que é infectologista, especialista na área. Doutor, vamos voltar aqui e retomar o nosso assunto. No primeiro bloco, o senhor já explicou aí como tem sido a situação, né? E agora eu te pergunto, como a gente pode evitar situações? Porque a gente sabe que os sintomas são muito parecidos, como o senhor mesmo explicou no bloco anterior. Mas como a gente pode evitar, então, tanto a gripe de verão, a gripe comum, como o coronavírus? A gente tem que objetivar quem já está com sintomas, né? Então, orientar essas pessoas para evitar a transmissão. Como que a gente evita a transmissão? É através de uma etiqueta respiratória. O que consiste uma etiqueta respiratória? Você vai tossir, você vai espirrar, que você faça isso num lenço de papel, né? Ou que senão você faça usando, em vez de usar a mão, usar o cotovelo, né? Que vai formar como se fosse um anteparo. Por que que a gente precisa proteger a mão no ato de tossir ou espirrar? Porque a gente pega coisas com a mão, a gente cumprimenta com a mão, e o vírus, ele se transmite através de contatos indiretos também. Então, se eu pegar um copo, se eu pegar uma garrafa, eu vou contaminar esse objeto e quem for usá-lo também vai ser contaminado. Então, uma das principais maneiras é você proteger a sua mão. Então, vem aí a etiqueta respiratória. Outro cuidado com a mão, extremamente importante, se você tossiu, se você espirrou, que você higieniza a sua mão, principalmente com sabonete líquido ou com álcool gel, entendeu? Evitar compartilhar talheres, objetos pessoais, evitar ir em eventos com muitas aglomerações de pessoas, né? E aos mínimos sintomas, você procurar um pronto atendimento. Além também de evitar contato com pacientes doentes. A gente orienta assim, o paciente você sabe que o paciente está doente, vamos rezar por ele lá em casa, na sua casa mesmo, deixa ele lá no isolamento domiciliar, que possivelmente vai ser a grande maioria dos pacientes, visto que 85% das pessoas não vão desenvolver sintomas graves. Então, é uma outra característica dele também. Então, 85% vão ter uma síndrome gripal, vão ter uma gripe um pouco mais forte que o resfriado, vai ter febre, vai ter dor no corpo,
vai ter dor de garganta, né? E isso com o tempo, em torno aí de 7 a 10 dias de sintomas, isso vai aliviar, vai passar e a pessoa vai voltar a viver normalmente, né? Então, esses são os motivos da gente tentar evitar a propagação desse vírus no nosso meio ambiente. A gente sabe que toda a rede de saúde, tanto a pública como a privada, ela está preparada, recebeu uma preparação especificamente para esses casos, né? Até orientações. E assim, em virtude da situação até de pandemia, para a gente evitar uma situação de tumulto nos hospitais, a recomendação mesmo, num caso de suspeita, de dúvida, é para aquelas pessoas, evidentemente, que tenham tido contato com uma pessoa contaminada ou que tenha viajado para uma das áreas, né, doutor? Exatamente. Você tocou num assunto que eu estava até pensando aqui no intervalo. Assim, a gente conhece a realidade dos pronto-socorros, sabe-se que muitas das consultas em pronto-socorros poderiam ser evitadas, né? Então, vale um alerta. A primeira coisa é a gente utilizar o pronto atendimento com extrema necessidade, com muita necessidade, né? Se eu estou acometido de uma doença, mas eu posso marcar uma consulta, então eu evito estar nesse pronto atendimento. O que é que nós temos orientados a todos os hospitais de Catalão, além dos hospitais e da UPA também? A questão de você saber se é caso suspeito ou não. Então, todo caso suspeito vai ser aquela pessoa que tem os sintomas, que viajou para uma área endêmica, ou aquela pessoa que tem os sintomas e tem contato próximo com alguém suspeito ou já confirmado. Se você se enquadra nessas descrições, quando você chegar no pronto atendimento, já vai no guichê e fala que pode ser um caso de corona. As equipes vão prontamente já oferecer a máscara para essa pessoa e vão conduzi-la a uma sala mais reservada, né? Então vamos tirar esse paciente dentro das recepções ali que a gente conhece, que são recepções lotadas, que ficam cheias de gente aguardando atendimento. Lá nessa sala reservada, aí sim a equipe médica, a equipe de enfermagem, eles vão fazer a consulta dele, vão avaliar realmente se é um caso suspeito. E em caso, sendo caso suspeito, eles vão colher o SWAB e avaliar se esse paciente é indicativo de internação ou não, tá? Então, como o coronavírus, 85% das pessoas vão ter sintomas brandos, a nossa orientação é que essa pessoa vai voltar para casa, né? Nós vamos fazer toda uma orientação para essa pessoa ficar em casa, não ficar transitando pela comunidade até que ele esteja bem, até que ele não esteja mais transmitindo, perca o seu poder de transmissão, né? E aquela pessoa que estiver mais adoentada, que a gente estiver vendo que está com um comprometimento da sua saúde, essa sim, essa vai ser internada e vai ser tomar todas as devidas providências dentro do hospital. Além me recorda o nome aqui, etiqueta? Etiqueta respiratória. Da etiqueta respiratória, eu quero te fazer uma última pergunta. A alimentação pode ajudar, doutora, a prevenir? A alimentação ajuda basicamente em tudo, né? A hidratação é extremamente importante, não é o que vai curar o coronavírus, mas se você tiver nutrindo, né? Se você tiver alimentando bem, fazendo uso de alimentos ricos em vitaminas, que são reguladoras das a chance de adoecer é bem menor, de complicar é bem menor, né? Então, assim, é totalmente diferente quando você encontra uma pessoa que não se alimenta bem, que está mais desnutrida, essa questão toda, realmente essa pessoa pode ser um maior risco. Mas alimentação normal, alimentação saudável e hidratação. Então, doutor Franco Nero Tristão, médico infectologista, hoje aqui falando com a gente sobre o coronavírus, como diferenciar o corona da gripe comum e também dando dicas. Doutor Franco, eu acho que a gente já conseguiu orientar, atualizar um pouco a população, os nossos ouvintes, os nossos internautas. Eu quero muitíssimo agradecê-lo pela predisposição e por ter aceito o nosso convite de estar aqui mais uma vez. A população agradece. Tá certo, então. Boa tarde, bom trabalho, doutor Franco.
Vamos de mais um recadinho. Colégio Verates. O Colégio Verates é um colégio completo do infantil ao pré-vestibular. Tem ensino integral, tem um projeto bilíngue e agora em 2020 conta com o projeto Maker, que vai muito além da robótica. Além disso, o Verates é um colégio de resultados. Em janeiro, quase 40 alunos foram aprovados em diversas universidades do Brasil, incluindo a Federal aqui de Catalão e a Federal de Uberlândia. Colégio Verates, educação de verdade. Acesse as redes sociais do Colégio Verates e também o site www.verates.com.br. Por falar nesse tempo aí maluco que tem gripado praticamente todo mundo, vamos saber então da previsão do tempo com ele, o professor doutor Rafael de Ávila, que está aqui conosco todos os dias, nos atualizando do tempo. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Fabrini. Boa tarde a todos os ouvintes do programa Mais Catalão. E vamos seguir hoje, Fabrini, na tarde de quinta-feira, com esse calorão, tempo abafado, e teremos uma possibilidade hoje de pancadas de chuvas isoladas, que é devido a essa própria característica de verão. Chove bastante num ponto, mas outro praticamente não chove, não fica nenhuma gota d'água, e continuamos com esse tempo quente abafado durante hoje, quinta-feira, tanto na cidade de Catalão, quanto na nossa região, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. Tá certo, então, tá dado o recado, professor doutor Rafael de Ávila, lá da Central de Climatologia da Universidade Federal de Catalão. Professor, obrigada pela sua participação mais uma vez. Amanhã a gente volta com a previsão para sexta e para o fim de semana. Combinado, boa tarde e até amanhã, se Deus quiser. Até amanhã. Vamos voltar a falar então agora sobre línguas estrangeiras. Hoje, nosso tema é a importância do segundo e, por que não, do terceiro idioma no mercado de trabalho. A gente fala com ele, Renato Aires, que é professor, historiador e empresário. Está aqui toda semana com a gente, dando muitas dicas. Renato, eu começo te perguntando, já falamos da importância, do diferencial que isso pode acarretar na vida profissional do indivíduo. Agora, eu te pergunto, como a gente deve escolher qual novo idioma fazer? Isso depende só das necessidades da área na qual a gente pretende atuar? Sem dúvida alguma, depende de planejamento, né? Você precisa ter um conhecimento, eu diria até estratégico, daquilo que você deseja alcançar, né? Mas estudar um novo idioma não se restringe ao mercado de trabalho. Nós estamos falando hoje especificamente sobre ele, mas nós sabemos que por questões culturais, por necessidade ou interesse, né, de ampliar contatos. É interessante, você agora há pouco estava falando sobre saúde, por exemplo, e quando a gente fala da necessidade que nós estamos vivendo cada vez mais de ampliar essa troca de informações, em se tratando, por exemplo, de uma doença mundial, haverá uma necessidade de trabalho conjunto, né, com outros países. Ontem mesmo, assistindo o jornal, vi que o chefe de um grupo em Nova York, que estuda, né, e que muito já está avançando no coronavírus, é brasileiro, né? O Calil é brasileiro. Então, imagine que para falar outro idioma vai possibilitar, inclusive, essa troca de informações, ou seja, vai melhorar a nossa condição de vida, não é? Entendi. Agora, eu te pergunto, a gente falava aí sobre essa tendência da mudança do mercado de trabalho, da situação até do processo educacional, dessa demanda que vem crescendo. As perspectivas é que essa exigência, ela tende a aumentar ao longo dos anos? Sim. Até eu te pergunto, desculpa te perguntar, mas eu te pergunto até em virtude do avanço da própria tecnologia. Sim. Imagine que nós estamos vivendo um processo de transição cada vez mais rápido do que vai ser o nosso trabalho, né? O seu, o meu, né? Dos que estão nos ouvindo, né? O trabalho vai mudar, né? Já está e vai mudar. Então, se a gente pensar, por exemplo, nas empresas de tecnologia, nas empresas hoje chamadas de startups, por exemplo, né? Elas são empresas virtuais, sobretudo virtuais. E aí a intensidade de troca de informação na rede, de novo, ela vai obrigar ainda mais que o trabalhador seja especialista num outro idioma, não é? Quer complementar?
Não, na verdade eu só queria fazer um gancho, porque mesmo diante disso, diante do que nós estamos falando, é interessante que o número de pessoas que dominam a língua no Brasil é muito pequeno, né? 95% da população brasileira não fala inglês, por exemplo, né? 95%, sobram 5%. Desses 5%, existem estudos que dizem 1%, outros mais otimistas dizem 3%, que dominam mesmo e conseguem fazer uma conversação mais complexa em inglês, né? Então nós estamos falando de uma limitação muito grande, não é? Nós estamos falando de uma limitação, inclusive, de internacionalização do nosso negócio, ou seja, do nosso produto, das nossas empresas. Nós precisamos melhorar esses índices. Nossa, me senti envergonhada. Renato, então... perdi o gancho, o fio da meada. Mas vamos lá. Já está pronto, então, para reorientar a carreira e investir no idioma, né? Isso aí, Renato. As empresas, elas também podem ajudar, estimular, engajar os profissionais, os trabalhadores a buscar esse aprendizado, esse conhecimento? As empresas têm feito. As empresas, por vezes, o governo também já fez. Nós tivemos aí, em governos passados, um programa de estudos no exterior, né, o Ciência Sem Fronteira, em que, me recordo, até na época também houve uma dificuldade em encontrar estudantes que dominavam a língua para receber uma bolsa de estudos no exterior. Isso comprova o que eu acabei de dizer, quer dizer, o número de falantes no Brasil ele é muito pequeno, né? E a gente está numa cidade do interior, por exemplo, mas é uma cidade do interior também que está super conectada, né? Catalão, o tempo todo recebe estrangeiros. Então, me preocupa, por exemplo, que nós estejamos preparados, ou então que nós venhamos a investir nisso, né? Nessa possibilidade de desenvolver essa capacidade de internacionalizar o nosso trabalho, o nosso fazer, porque, por exemplo, quando a gente viaja em aeroportos, por exemplo, a gente também vê uma dificuldade, às vezes, de atendentes lidarem com os turistas. Então, até do ponto de vista do negócio no turismo, há uma necessidade de se ter pessoas capacitadas para receber o turista, né? Então, ou seja, ainda mais hoje que nossa moeda hoje bateu, por exemplo, R$5, né, o dólar. Então, nós estamos baratos para que as pessoas de fora do Brasil possam nos visitar, não é? Então, significa que agora, em virtude do coronavírus, quer dizer, um pouco mais complexo, mas se nós estivéssemos vivendo outra realidade, que até bem pouco tempo nós estávamos vivendo, o fluxo de estrangeiros no Brasil aumenta cada vez mais, né? Então, estamos ou não estamos preparados? Então, qualquer pessoa, mesmo que tenha um restaurante, por exemplo, numa cidade turística como Três Ranchos, por exemplo, né, pode pensar e deve pensar no investimento num outro idioma para estar preparado para receber esse tipo de clientela. Falou tudo, Renato. Por enquanto, obrigada. Já já a gente volta a falar sobre isso. Hora de sabermos os destaques de Catalão e região. Então vamos falar com ele, Badinho, filho lá do blog do Badinho. Caiu nossa conexão, a gente vai tentar de novo. Vamos ver se consegue falar com o Badinho para saber o que é notícia em Catalão e região. Nada? Então, vamos falar sim com ele, Badinho Filho. Boa tarde, Badinho. O que você tem para nós aí hoje de destaque? Boa tarde, Fabrini. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Nova Liberdade, em especial ao programa Mais Catalão. Bom, hoje nós vamos falar que a Polícia Civil de Catalão fechou uma casa de jogo de azar no bairro das Américas, tá bom? Esse fato aconteceu na tarde de ontem e, segundo a Polícia Civil de Goiás, as investigações e a condução da ocorrência aconteceram através da equipe da da primeira Delegacia Distrital de Polícia de Catalão, né? Isso na tarde de ontem, quarta-feira, e fechou uma casa que explorava jogo de azar no bairro das Américas, aqui na cidade de Catalão. Segundo o delegado regional de polícia, a Polícia Civil aqui de Catalão, foram apreendidas 2 máquinas caça-níqueis e cerca de R$50 em dinheiro, sendo a proprietária de 50 anos de idade conduzida até a delegacia de polícia, onde foi autuada, foi lavrado um termo circunstancial de ocorrência, o TCO, por ela explorar jogos de azar nos termos do artigo da Lei 50, tá bom? Então, essa foi a principal notícia do blog do Badinho. Claro, a gente tem muito mais notícias postadas e para as pessoas, para os catalanos, para a comunidade aí da região
acompanhar, ler, é só acessar o blog do Badinho e seguir a gente também nas nossas redes sociais, @blog do Badinho. Tá certo, Badinho, muito obrigada pela sua participação. O Badinho, nosso parceiro todos os dias aqui conosco, trazendo as principais notícias de Catalão e região. Boa tarde para você, Badinho. Vamos de mais um recadinho agora. Agora o recado é da FM Materiais para Construção. Atendimento, preço, prazo e qualidade você encontra lá. Tudo que a sua construção precisa tem na FM Materiais para Construções. E olha, com o menor preço da cidade. Lá tem promoções em pisos, revestimentos e porcelanatos. Inclusive, a FM está vendendo cimento com um preço imbatível. Você não pode perder esta grande oportunidade. FM Materiais para Construção, do básico ao acabamento. A FM fica ali no bairro Jardim Paulista, pertinho da agência da Receita Federal. Vamos para aquele momento gostoso do programa? Vamos de música. Vamos lá então, JB, coloca aí para nós. Peninha, Sozinho. Às vezes no silêncio da noite imaginando nós dois, eu fico ali sonhando acordado, juntando o antes, o agora e o depois. Por que você me deixa tão solto? Porque você não cola em mim? Tô me sentindo muito sozinho. Não sou nem quero ser o seu dono. É que um carinho às vezes cai bem. Meus desejos e planos secretos só abro pra você, mais ninguém. Porque você me esquece só. Se eu me interessar por alguém, se ela de repente me ganha, quando a gente gosta é claro que a gente cuida. Fala que me ama, só que é da boca pra fora. Ou você me engana ou não está madura. Yeah, 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 yeah. Onde está você agora? Por que você me esquece que só? E se eu me interessar por alguém, se ela de repente me ganha, quando a gente gosta é claro que a gente cuida. Fala que me ama, só que é da boca pra fora. Ou você me engana ou não está madura. Yeah, 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 yeah. Onde está você agora? Onde está você agora? Tá
aí, Peninha com a canção Sozinho. O nome dele é Haroldo Alves Sobrinho, mais conhecido como Peninha. Tem 67 anos de idade, nasceu em São Paulo, na capital. É filho de pais cearenses, aquariano, cantor e compositor brasileiro que sempre viveu de música. Peninha gravou o primeiro compacto em 1972, mas seu primeiro grande sucesso foi Sonhos e foi incluído na trilha da telenovela Sem Lenço, Sem Documento, com milhares de cópias vendidas. Músicas compostas por ele já foram gravadas por cantores como Tim Maia, Caetano Veloso, Fábio Júnior, Daniel, Alexandre Pires, Roberta Miranda, José Augusto e vários outros. Em 2001, depois de algum tempo sem gravar, Peninha lançou Coladinhos. O trabalho possui 14 faixas. Peninha foi ganhador de 3 prêmios Sharp de música, como Melhor Disco em 91, Melhor Música Alma Gêmea, gravada por Fábio Júnior em 95 e novamente Melhor Música Sozinho, essa que nós acabamos de ouvir, gravada por Sandra de Sá em 95. Ganhador do prêmio Qualidade Brasil em 1999 na categoria Compositor e troféu Imprensa na categoria Melhor Música Sozinho em 99. Tá aí, programa Mais Catalão trazendo música e informação. Vamos voltar a falar aqui com o nosso convidado, Renato Aires, toda semana com a gente aqui, falando sobre línguas estrangeiras. Renato, e antes da gente retomar aqui a nossa linha de raciocínio, eu quero te fazer uma pergunta, porque o pessoal está conectado, todo mundo, de alguma forma, quer participar, né? Então, tem uma pergunta aqui da Morena, ela está perguntando, Renato, é verdade que o espanhol tem tomado um maior espaço? Eu posso responder com a verdade ou posso responder com o gosto, porque eu sou professor de espanhol. A verdade. Eu sou professor de espanhol. Então, na verdade, depende do que nós formos analisar, né? E se tratando, por exemplo, de uma posição dele comparativamente com outros idiomas, o inglês é o idioma mais importante economicamente falando, né? Em termos de falante, não, porque em termos de falantes, números reais, é o mandarim, certo? Então, em termos de negócios, o inglês e depois o espanhol. Para ele crescer mais do que o inglês, quer dizer, nós teríamos que ter uma mudança muito grande nos países economicamente melhor posicionados. Em se tratando, por exemplo, da importância dele, se for essa a pergunta, da importância dele para o Brasil, nós temos como vizinhos, essencialmente, países de língua espanhola. O Mercosul é um bloco importante e que tem crescido, né? E que, portanto, pode promover essa melhoria, esse aumento, digamos, de falantes ou de interessados em falar o espanhol. Então, sem dúvida alguma, ele tem uma posição muito importante no mercado, né? Tá certo. Então, voltando aqui, né, da questão da importância do segundo, do terceiro idioma para o mercado de trabalho, até como dica para as pessoas, como que a gente pode fazer, né, em tempos de longas ou até duplas jornadas, como equilibrar o estudo de um idioma com o trabalho? Colocar como necessidade, né? Encontrar, por exemplo, aquilo que mais você gosta. Então, a gente já falou que outras vezes eu gosto de ver filmes, eu posso começar vendo o filme com legenda em português, depois com legenda em inglês, a gente falando do inglês, né, especificamente, mas isso vale para os outros idiomas. E depois sem legenda, até porque já passei por um processo de memorização dos diálogos, eu posso usar os muitos aplicativos que estão disponíveis, inclusive gratuitamente, eu posso me matricular num curso de idiomas, eu posso fazer, por exemplo, o uso dos podcasts hoje, inclusive aí me nutrir de informação real e também melhorar o meu nível, minha capacidade de inglês e, claro, ter pessoas com quem praticar, né? Porque língua é social. Então, a gente pode aprender na internet, tem muitos cursos que se vendem pela internet, mas a língua é algo social. Então, você se transforma seu poder de fala através da interação com outras pessoas, né? Tá certo. Mais alguma dica, até como estímulo para o pessoal poder entender e, além de captar, pôr isso em prática? Quem sabe se chocar com a realidade igual você ficou chocada, não foi? Com os 95%? Nossa, nem me lembro. Então, vamos falar, por exemplo, existe uma prova que mede o nível de proficiência internacional.
88 países participam desse ranking e o Brasil ocupa a 41ª, na verdade ocupava a 41ª posição e caiu para 53, né? A gente está atrás, por exemplo, da Colômbia, do México e muito abaixo da Argentina, da Costa Rica. Então nós temos muito que melhorar, de verdade, né? Eu repito, na minha percepção de possibilidades que nós temos e que acabamos perdendo, elas são muito grandes. Se a gente melhorar nossa capacidade de entendimento, de fala com o mundo, nós vamos reposicionar o nosso país, sem dúvida alguma, né? E a gente pode pensar, tal qual já foi dito, desde um negócio pequeno, numa cidade pequena, e que pode, por exemplo, passar a vender hoje em dia pela internet, eu posso passar a vender um produto que eu desenvolvo em Catalão para o mundo. Nós temos casos aqui em Catalão de empresas que se internacionalizaram. Então, a dica é para o empregado, para o trabalhador, mas também para o gestor da empresa, né? Da pequena empresa, invista em idiomas. Certo, para as pessoas então que entenderam, que captaram um pouco dessa nossa mensagem hoje, que queiram aprender mais, saber mais e começar aí esse estudo, eu sei que você tem uma escola, tem uma equipe preparada, onde o pessoal pode te encontrar então, Renato? Nós estamos à disposição pelos meios virtuais, né, tanto pelos perfis no Facebook, Instagram, em House Idiomas, quanto pelo WhatsApp também, 98148 1118 e também 3411-0265. A In-House fica no centro da cidade, na Bernardo Guimarães, 238. Então, estamos à disposição. Tá certo, então, Renato, eu quero agradecer mais uma vez a sua participação. Na semana que vem a gente volta com mais línguas estrangeiras. Boa tarde, obrigada por compartilhar conosco o seu conhecimento. Eu quem agradeço, espero poder sempre contribuir. Esse é o nosso papel enquanto professor, em primeiro lugar, né? Tá certo, então. Agora o recado é da churrascaria Espetos na Brasa, que está completando 8 anos de funcionamento. A churrascaria Espetos na Brasa fica na Avenida Margon e a cidade inteira já conhece. Mas agora tem uma outra loja que fica bem em frente ao Senai, na Avenida Lamartine. É o mesmo cardápio com a mesma qualidade, só que agora em um segundo endereço. Churrascaria Espetos na Brasa, loja 1 e loja 2. A loja 2, anota aí, na Lamartine, em frente ao Senai. Dia de quinta-feira, como nós já começamos falando no início do programa, é dia de voluntariado aqui no programa Mais Catalão. Por isso, hoje, nós recebemos aqui as meninas que representam a equipe lá da ASCAT, a Associação Catalana de Ecoterapia. É a Fernanda e a Elaine Fagundes. No primeiro bloco, eu conversei um pouquinho com a Fernanda, que esteve à frente lá da formação, junto com outras pessoas da associação. E agora eu quero falar com a Elaine, que é presidente da associação. Elaine, prazer enorme recebê-la aqui. Boa tarde para você. Boa tarde, Fabrini, todos os ouvintes, né, da Rádio Nova Liberdade, do programa Mais Catalão. O prazer é nosso de estar aqui para poder trazer para vocês assuntos relacionados à ASCAT. Tá certo. Elaine, conta pra gente. A gente sabe que o trabalho de vocês é voluntário, né? Toda uma equipe lá, como a Fernanda mesmo já disse, são vários profissionais de diversas áreas que se dão as mãos ali para poder ajudar quem precisa. E vocês contam muito com a ajuda e o coração das pessoas também, né? Sim, desde a sua fundação, foi por união de várias pessoas que tinham o mesmo intuito, né? De trabalhar para o próximo, né? Sem esperar receber algo em troca. Então, são pessoas que se uniram, né? Vários profissionais, e hoje a instituição praticamente ela é movida por isso, voluntariado. Nós temos alguns projetos aprovados e tudo, mas sem o voluntariado não tem como, né, a gente continuar com a dimensão que existe hoje. Hoje a associação ela funciona ali dentro do Parque de Exposições, né, no espaço que foi cedido pelo Sindicato Rural, mas vocês recentemente ganharam aí um terreno e agora a gente pode dizer que o próximo desafio, a próxima missão da associação é trabalhar em prol da construção da sede própria? Sim, nós ainda continuamos atendendo e vamos continuar com a parceria com o Sindicato Rural, e o desafio é esse, além de arrecadar recursos e voluntários para poder viabilizar a construção na nova sede, conseguir manter também os atendimentos para essas crianças e adolescentes que precisam. Então, a gente, paralelamente, nós vamos aí com os 2 projetos da ASCAT, que é conseguir manter esses atendimentos, levar o atendimento para as crianças, e
arrecadar e ainda conseguir voluntários para a parte da construção do terreno, né, da sede. Da sede. Como que as pessoas podem ajudar, então? Então, nós, lá na ASCAT, nós temos voluntários de várias áreas, né? Quando a gente fala de voluntário, a gente pode pensar que são só os voluntários do atendimento, mas não. Nós contamos com voluntários de vários segmentos. Pode ser pedreiro, alguém que tem só uma boa vontade de ajudar, pessoas que conseguem fazer uma cerca, né? Então, assim, fazer uma pintura, tudo a gente precisa de um voluntário. Nós temos voluntário hoje nessa questão do terreno, nós temos aí arquitetos, engenheiros, né? Técnica ambiental, nos ajudando voluntariamente para viabilizar todo esse processo agora de construção da nova sede. Entendi. Só destacando aqui, foi por meio de um comodato com a prefeitura que vocês conseguiram o terreno, né? Agora vocês precisam de recursos para poder fazer isso. Como as pessoas podem entrar em contato com a associação? Então, agora nós recebemos esse contrato, né, de comodato por 20 anos, renovável, né? E as pessoas podem entrar em contato pelo telefone, né? Vou deixar meu telefone 984132641 ou procurar lá no Parque de Exposições nas quartas-feiras de 1h30 às 5h30 da tarde, que é o horário de atendimento, e também na segunda de manhã e quinta de manhã. É o momento que tem gente lá. E toda ajuda é bem-vinda, ajuda com material, a pessoa dizer que não, eu quero ajudar com o trabalho, né? Então nós vamos aí precisar da ajuda da população de Catalão, porque a ASCAT, ela é um patrimônio da cidade, né? É uma instituição que presta um serviço muito importante para a cidade. Tá certo. Elaine, eu sei que você entrou para esse projeto, é voluntária, hoje está na presidência, mas você entrou por causa da sua filha, que foi uma das atendidas, ainda é? Desde que iniciou os atendimentos, ela tinha 3 anos, em 2014. E foi por meio disso, né, que ela sendo atendida, eu vi o benefício para ela e para outras crianças naquele momento. E por isso eu me apaixonei pela instituição, pelas pessoas que estavam à frente e pelos resultados que eu via, né? Ninguém me falou, eu via, eu estava lá e eu via os resultados. Então, como eu via que ela teve benefício, eu queria que isso fosse levado para mais pessoas e conseguisse ajudar mais famílias, porque lá nós dizemos sempre que a família é beneficiada. Se a criança tem uma melhora na qualidade de vida, a família inteira ela é beneficiada, né? Ela recebeu alta o ano passado. Ela teve várias evoluções, né? E chegou num ponto que ela recebeu alta. Não quer dizer que ela não tem que voltar, né? Mas aí hoje ela já está na escolinha de equitação, que é um serviço prestado pela ASCAT a pessoas que queiram aprender, né, as técnicas da equitação, e é uma forma de arrecadar recursos para a instituição. Tá certo, então. Muito lindo o trabalho de vocês, meninas. Eu quero parabenizar aqui e desejar não sorte, mas que Deus continue abençoando vocês, iluminando o caminho de vocês, para que vocês possam continuar levando esse trabalho e ajudando mais pessoas. Muito obrigada pela disponibilidade de estar aqui hoje com a gente, compartilhando essa história e dividindo tanto amor com as pessoas. Parabéns e obrigada, Fernanda e Elaine. Nós que agradecemos, né, e deixamos aqui o nosso recado, agradecemos sempre a imprensa que tem levado a mensagem para as pessoas, o nosso trabalho para as pessoas, e deixar um recado, né? O voluntariado é uma forma de você demonstrar o amor, né? O amor sublime, que é o amor que você doa para outro sem querer nada em troca, né? Que cada pessoa movimente em si essa vontade de ajudar o próximo. Tá certo, então. Obrigada, meninas. Boa tarde para vocês. Hora de falar com ela. Olívia Luiza, nossa colunista social, que todos os dias traz pra gente aqui a agenda cultural. Boa tarde, Olívia. Boa tarde, Fabrini. E hoje tá bombando a nossa agenda cultural, viu? No Casa Velha tem Samba Soul. No JK tem sertanejo com Léo e Adriano. No Bar da Esquina tem Vitor e André. No Ladeira tem pop rock com Uzi 4. Mais Sabor, Churrascaria e Choperia tem um happy hour e outra coisa legal que tem lá. Você pode levar sua criança, porque tem espaço kids lá, com piscina de bolinhas, tem uma TV, então assim, pode ir tranquilo que a sua criança tem local para ficar. E no Bar Brahma tem happy hour. Hoje
é só. É só, é, tá certo. só Amanhã isso tudo. Amanhã tem mais coisa, porque amanhã é sexta-feira. Sexta-feira. Sexta, de sábado e domingo. Tá certo, então, Olivia, obrigada. Lembrando que o pessoal pode acompanhar aí alguns eventos que a Olivia cobre lá no blog Zap Catalão, na coluna, né, Olivia? Isso, deixa eu só mandar um abraço pra Patrícia, que ela sempre tá nos ouvindo. Tá certo, então, um abraço dado pra Patrícia. Último recadinho, quando for comprar, vender ou alugar um imóvel, procure logo a J. Ribeiro Imóveis. Já são quase 18 anos de tradição aqui na cidade. A J. Ribeiro Imóveis é uma das maiores imobiliárias de Catalão e garante de verdade o pagamento do aluguel. A J. Ribeiro fica na Avenida Farid Miguel Safatli, pertinho da Praça da Igreja Velha Matriz. Hora de nos despedirmos. O programa Mais Catalão tá chegando ao fim. Amanhã a gente volta com muito mais. Eu, Fabrina Obalhe, agradeço muitíssimo a sua participação. Tchau, tchau. Fiquem com Deus e até amanhã. A Nova Liberdade apresentou Programa Mais Catalão. Diferente, dinâmico, útil. Programa Mais Catalão. Boa tarde.